A palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 23, um texto conhecidíssimo, até por quem não é evangélico, ou até por quem não está habituado a ler a palavra de Deus, acostumado a ler a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele, da parte de Deus, ele declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta afirmação teológica profundíssima que o Espírito Santo faz Paulo proferir aos cristãos de Roma e que é atemporal, ela se aplica a nós e até aos últimos seres humanos na face da terra. Ela declara, ela revela a natureza caída, a natureza perdida, corrompida em que se encontra a raça humana. Paulo diz, da parte de Deus, todos, não apenas alguns, não apenas aqueles que não são cristãos, todos, não apenas idosos, não apenas adultos, todos, não apenas os pobres, não apenas os ricos, todos, não apenas os iletrados ou os mais afortunados em cultura, não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para que você entenda, para que você não tenha nenhum equívoco, ou não cometa o equívoco de entender errada a mensagem, para não parecer que quem está falando é alguém que fala porque não faz parte desta realidade, eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Eu preciso que você conheça um pouquinho da história de quem está falando contigo, para aquilo que eu vou falar da parte de Deus para você. Meu pai foi o filho homem mais velho de um casal com 11 filhos. Já pensou uma família com 11? Stephanie, profetizo sobre a tua vida. Pois é. Ele foi o filho mais velho de 11 filhos. Morava numa vila chamada Italva. Era uma vila. Quando eu saí de lá, ainda era uma vila. Eu saí de lá aos 9 para 10 anos de idade, ainda era uma vila. Não era a cidade. Imagina o teu bairro. Você mora aqui no Rio de Janeiro? Não, então é melhor não. Você não vai ter ideia. Porque Italva era uma vila. Tá bom. Você já viu o filme de Faroeste? A carruagem chega do nada, encontra um grupo de casas, aí tem aquela avenida principal, e ela para em frente a um salão, e o povo desce, faz um lanche, vai no banheiro, entra de novo na carruagem, a carruagem parte, e depois de algumas casinhas já não tem mais cidade? Pois é, Italva. Italva era assim. Quando o camarada vinha dirigindo, ele reduzia para entrar na curva da entrada da cidade de Italva, onde ficava realmente o grupamento de casa, aquela coisa toda. Depois que passava a marmoraria e viu a serraria de mármore, que até a serraria de mármore era uma casa aqui e outra lá, isso no meu tempo. Mas quando tinha a curva perigosa, que ele entrava ali ele tinha que reduzir, porque a curva era muito acentuada, não é? Aí, quando ele passava a segunda, ele tinha que
ficar na segunda porque ele ia subir a ponte. Ele passava a ponte. Quando ele chegava na terceira, já estava lá no grupo escolar João Guimarães, na saída de Talva, depois da igreja católica. E Talva era uma vila, era um grupinho de casas ali, um grupamento pequeno, um ajuntamento de famílias. Não dá nem para comparar com um bairro aqui da Baixada Fluminense, do município menor, que seja, um Japeri, não dá para comparar. Era pequenininho, muito pequenininho. E como filho mais velho, meu pai ajudava o meu avô no trabalho para sustento da família. 11, pensa, 11 filhos. A casa do meu pai eram 13 pessoas. Meu avô, minha avó e mais 11. Era o técnico, o auxiliar técnico e 11 jogadores. Aliás, era o cozinheiro, o técnico e 11 jogadores, viu, Pedrão? Meu pai aprendeu o ofício de sapateiro, trabalhando com meu avô, quando garoto. Meu pai trabalhou a terra para subsistência, enquanto aprendia na prática também ofícios, que naquele tempo eram passados de pai para filho, ou aprendido com outros que já o sabiam. Papai estudou apenas até a 2ª série primária. Apesar de saber ler e escrever muito mal, papai aprendeu a mecânica de automóveis, aprendeu a mecânica de veículos a diesel. Papai era um camarada de uma inteligência impressionante. Embora com tão pouco estudo, papai tinha uma capacidade impressionante de inteligência. Em 1969, Copa do Mundo, 70, quando o Brasil foi tricampeão, papai tinha um Ford 1929, que a gente chamava de Fubica. Pensa, era o carro do ano. 1970, papai tinha um Ford 1929. Você tinha uma coisa chamada manícula, que você colocava ali perto do radiador do carro, embaixo, mais ou menos na altura do para-choque, que você encaixava e você botava o motor para pegar, girando aquele negócio até ele pegar, e aquilo ficava assim, ó. A gente chamava de Fubica. Papai era tão inteligente que em 1970, papai fez um carro de 1929, a gasolina, andar com um bujão de gás de cozinha. A gente só foi ouvir falar de carro movido a gás décadas depois. Meu paizão, seu Marino, pois é. Papai foi mecânico. Depois papai foi caminhoneiro, motorista de caminhão. Papai foi mecânico de veículos pesados, trabalhando para uma fazenda. Papai encerrou a vida dele se dividindo nos ofícios de lanterneiro e de mecânico de automóveis numa pequena oficina de fundo de quintal. Tudo que papai aprendeu jamais o foi numa carteira de escola, mas na prática, como era costume da sua época, em função das dificuldades tantas e da realidade da família pobre. Minha mãe, filha mais velha de um casal com 5 filhos, morava na roça, como meu pai, mas mamãe morava ainda um pouco mais destacado. Depois passou a morar na vila de Talva, cresceu carregando lenha para o fogão a lenha, o fogão da casa, cozinhando, lavando para ajudar sua mãe. Mamãe aprendeu bem cedo o ofício de costureira e de bordadeira de bastidor. Será que alguém sabe o que significa isso? Fazer bordado do bastidor. Bastidor eram 2 aros de madeira, um menor e um maior. Você colocava o tecido sobre o aro maior, aí você vinha com o aro menor, que entrava dentro daquele tecido e fazia aquilo se tornar uma tela, esticando aquele tecido. Então a bordadeira vinha com agulha e com linhas de diversas cores, cada agulha com uma linha de uma cor, e ia bordando e fazendo flores, pássaros, motivos florais lindos. E a mamãe aprendeu desde cedo
também o ofício de bordadeira, de bastidor. Mamãe aprendeu a costurar a máquina, aquela máquina de pedal. E depois mamãe passou a bordar também usando a máquina de costura comum, aquela de pedal mesmo, usando o bastidor. Outra pessoa inteligentíssima, a dona Diomar. Casada, mamãe foi conhecer energia elétrica na sua casa quando eu já tinha 7 anos de idade. Até então minha mãe não sabia o que era ter uma geladeira em casa. O que era um chuveiro elétrico. Não. A gente, quando ia tomar banho quente lá em casa no inverno, mamãe esquentava um tacho de água no fogão a lenha, levava o tacho de água para o banheiro, a gente entrava numa bacia de alumínio grande assim, e aí a gente já tinha água fria dentro da bacia, a mamãe colocava a água quente tirando do tacho, temperava, como a gente dizia, temperar a água, para ela ficar morna para a gente tomar banho. E a gente costumava tomar banho de cavalo. Sabe o que é banho de cavalo? A gente tinha um canecão feito de lata de óleo, que a gente pegava a água e jogava em cima da gente. A gente chamava isso de tomar banho de cavalo. Coisa da roça, né? Mamãe foi costureira a maior parte da sua vida. Estudou quando adulta e concluiu seu ensino do ginásio, antigo ginásio, quando eu tinha 15 anos de idade. Agora deixa eu falar um pouquinho de mim, falei dos meus pais. Eu estudei em colégios públicos e depois em colégio particular, graças à minha mãe, que passou madrugada em claro na fila da escola para conseguir bolsa de estudos para mim, para minha irmã. Aos 9 anos, lá em Italva, eu plantava nos fundos de casa uma horta que eu cuidava para depois colher, colocar pendurado num cabo de vassoura e sair vendendo aos vizinhos. Ainda lá em Italva, eu pegava o carrinho de mão, feito de madeira, com roda de madeira, e ia de casa em casa, catando, recolhendo, pedindo vidrinhos de remédios, com tampa, e as tampas dos vidrinhos de remédio, o pessoal jurássico aí, vai lembrar, eram borrachinhas que tampavam, eram rolhas de borracha, que tampava a boca da garrafinha, do vidrinho. E eu juntava aquele monte de vidrinho, levava para minha casa, que fazia divisa com a fazenda, a pasto da fazenda, do seu Gabino, e ali eu lavava aqueles vidrinhos, lavava aquelas tampinhas, secava, tampava tudinho, colocava no carrinho de mão novamente, ia lá no centro de Italva, chique, né? Naquela vila, que a minha casa era lá na saída de Italva, para vender para o seu Etelvino, que era o farmacêutico da cidade, porque ele comprava essas embalagens para ele envasar os remédios que ele fabricava e vendia na sua farmácia. A farmácia de Italva, seu Etelvino, saudosa lembrança. Pois bem, quando minha família foi morar em Nova Iguaçu, aos 11 anos de idade, eu catava lata de óleo para vender no ferro velho. Vocês lembram que óleo de soja antigamente vinha em lata, aquelas latas quadradas, depois redondas? Pois eu catava aquelas latas, amassava elas com o martelo de papai, para vender no ferro velho, para ganhar um trocadinho. Eu fui ajudante de caminhoneiro, que era meu pai, descarregando areia lavada, com uma pá que era maior do que eu. Eu fazia pipa para vender, eu vendi picolé na rua. Eu vendi bala. Eu fui balconista de venda, a gente chamava de venda. Era aquele comércio que vendia secos e molhados. Eu fazia pipa para vender. Eu pegava aquelas latas de óleo quadradas, cortava no meio, fazia daquilo uma cabine de caminhão e apanhava uma ripa de madeira, de caixa de verdura, para fazer a carroceria. Pegava aquelas tampinhas de borracha dos vidrinhos de remédio e um pedacinho de arame para fazer o eixo e as rodinhas. Depois eu pintava
E eu vendia para ganhar um dinheirinho. Aos 13 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada como office boy em um escritório de contabilidade no centro de Nova Iguaçu. E sempre trabalhando, estudando muito. Aos 16 anos, eu me formei técnico em contabilidade, morando no conjunto habitacional Tertuliano Potiguara, um conjunto de classe Z, feito pela antiga SEAB, mais conhecido como Pombal, de Nova Iguaçu, perto do Colégio das Irmãs. Eu nunca tive um padrinho na vida profissional. Jamais entrei pela janela em qualquer emprego. Sempre foi por mérito. Na minha rua, para eu ir para a escola, quando chegava a época de verão, eu tinha que levar o calçado na mão, a meia e uma toalhinha. Porque a minha rua era lamacenta, que nem caminhão, às vezes, conseguia passar nela de tanta lama. E quando eu chegava na porta da escola com aquela garrafinha de água, eu lavava os pés, enxugava com aquela toalhinha, para então calçar a meia e o tênis, para que eu então pudesse entrar na escola. Aos 21 anos, assim, aos 16 anos, eu aprimorei uma técnica de pintura em tecido e passei a trabalhar com a minha mãe em casa. Ela cortava e costurava, e eu pintava e vendia. Aos 21 anos, eu assumi a função de gerente do departamento de exportação numa empresa de assessoria. Aos 23 anos, eu era gerente comercial exportadora, e depois assessor executivo de multinacional, gerente geral de indústria, e por fim, proprietário de uma pequena indústria de produtos químicos. Foi quando eu passei a me achar o cara, envaideci, me deixei levar pela sedução do mundo, me afastei de Deus, passei a rogar para mim a razão do meu sucesso. Meu sucesso é por minha causa, fui eu que conquistei, eu sou o cara. Então Deus me deixou por minha conta. Ah, você é o cara? Então você não precisa de mim. Eu fiquei por minha conta. E aí eu conheci a traição e a bancarrota, indo ao fundo do poço, perdendo tudo que conquistei e tendo que recomeçar a partir da tentativa de suicídio. Como você pode ver, eu não tive uma vida fácil. Quando adolescente, eu tive que escolher entre viver a vida errada da contravenção e do crime, para onde vários dos meus colegas foram, por opção, ou me esforçar muito mais estudando e trabalhando honestamente para conseguir uma vida diferente da dos meus pais, e quem sabe poder dar a eles a condição de proporcionarem melhores tempos de vida às minhas irmãs mais novas, não tendo que se preocuparem financeiramente comigo. Por que eu contei tudo isso a meu respeito e a respeito da minha família? Para que você que me ouve saiba que eu não vim de berço de ouro. Eu não tive favorecimentos na vida. Tudo para mim foi muito difícil. E eu sei o que é ser pobre e a mãe ter que esconder o biscoito ou aquele mel chamado caro, que é um mel sintético, esconder para que durasse um pouco mais, porque se deixasse à nossa vista como crianças, que vivíamos sob aquela restrição, nós devoraríamos tudo de uma só vez. E lá em casa as coisas precisavam realmente ser racionadas. O apartamento onde morávamos, a parede da cozinha era de cobogó, aqueles furinhos. E as janelas da casa, do apartamento, eram aquelas janelas que você tem metade de vidro e metade de treliça. Sabe o que é treliça? Aquelas coisinhas assim. Então, quando chegava a época do inverno, que batia vento forte, o vento entrava pela cozinha e saía pela treliça das janelas.
o frio era terrível. E para evitar isso, sabe o que a gente fazia? A gente catava embalagem de iogurte CCPL ou Danone, ou eu fazendo propaganda. Ainda existem essas marcas? Existem? Aliás, perdão, era CCPL ou Vigor. Danone nem existia. CCPL ou Vigor. Ainda existem essas marcas? Existem? Pois é. A gente catava aquelas embalagens de iogurte que vinha em bandeja, aquelas embalagens grandes, que a gente lavava e colocava naqueles buracos, tapando, para evitar que o vento circulasse e a gente sofresse mais frio dentro de casa. Tudo isso que eu contei é para que você saiba que quem está falando e o que vai falar não é alguém que veio de berço de ouro. Enfrentou adversidades, soube o que é pobreza, limitações, ter que se esforçar muito, ralar, trabalhar, vem de uma família digna, honrada, de gente que conquistou o que conquistou, casou, teve filhos, família, passou dificuldade, privação, mas com honestidade, trabalhando e estudando muito, se esforçando muito para conseguir alguma coisa. Eu falei tudo isso, contei tudo isso, porque eu preciso te falar sobre um dos assuntos mais falados, mais em moda, mais usados, sobretudo em época de campanha eleitoral no nosso país, como a que vamos viver, já vai começar, não é? E o assunto é injustiça social. Meus amados, infelizmente, foi construído no senso comum, aqui na nossa nação, uma vitimização dos pobres, para através de um discurso politicamente correto, de direitos humanos, sabe? Fazer parecer que essas pessoas que tratam e fomentam esse assunto estão preocupados com os menos favorecidos, quando, na verdade, estão usando de retórica para usá-los como massa de manobra para a obtenção dos seus fins eleitoreiros. No país da corrupção, como se tornou conhecido lá fora o nosso Brasil, políticos e artistas bem-nascidos, e jornalistas bem-nascidos, que nunca conheceram a realidade dura de uma vida com carestia e pobreza, se travestem de humanitários para ganharem votos ou conseguirem ascensão em suas carreiras para obtenção de fãs. Sim, amados, a pobreza existe. A brutal diferença entre os mais favorecidos e os menos favorecidos existe. A violência social manifesta na má distribuição de renda existe. Sim, amados, precisamos, como discípulos de Jesus, denunciar as injustiças e lutar por justiça social, sim. Mas há algo nisto que precisa de cautela e exercício da razão à luz da palavra de Deus. O problema é quando se dá muita ênfase à injustiça social e nada se fala a respeito da injustiça pessoal. A injustiça social, essa pregação, este assunto fomentado entre os filósofos de plantão, entre os sociólogos de plantão, entre os jornalistas da grande mídia, entre aqueles que vivem e se locupletam, escondidos atrás de ONGs, esses que usam essa temática com fins eleitoreiros, sejam candidatos ou sejam políticos de carreira, tratam da injustiça social, vitimizam o pobre, pregam uma mensagem que faz o pobre se sentir revoltado contra o rico ou o mais favorecido, mas fomenta uma vitimização que faz com que o pobre continue pobre.
ou se torne um revoltado útil para a intenção política, eleitoreira ou com fins de promoção pessoal numa carreira jornalística ou artística. Todo ser humano rico ou pobre precisa, antes de qualquer coisa, acima de tudo, se reconhecer pecador, injusto por natureza e necessitado da salvação. Isso é bíblico, tanto para o rico quanto para o pobre. Mas hoje eu quero falar do pobre. A palavra de Deus que lemos em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem está destituído da glória de Deus não pode viver prosperidade, porque está vivendo o pecado. Quem está destituído da glória de Deus acaba vivendo nesta terra uma noção do que vai ser o inferno, a separação eterna de Deus. Quem está destituído da glória de Deus por causa do pecado não pode viver prosperidade, paz, equilíbrio, satisfação. O pobre precisa de comida, o pobre precisa de roupa, o pobre precisa de moradia, o pobre precisa de remédio, o pobre precisa de escola digna, o pobre precisa de dignidade. Sim, tal qual o rico. Devemos socorrê-lo? Sim, mas quem é pobre também precisa reconhecer que é pecador. E é o pecado que o impossibilita de se tornar um vitorioso e mudar a sua realidade. Por isso, ele precisa rejeitar o gato-net que ele tem em casa e justifica ter, porque não pode pagar o original, porque é caro. Ele tem e justifica ter, porque diz que o político é corrupto e ele é ladrão. Ele precisa rejeitar o gato light. Ele precisa rejeitar o que lhe é oferecido pela milícia ou pelo tráfico. Ele precisa rejeitar, consumir o que é pirata. Ele precisa rejeitar a cultura do gueto, que o relega a uma expressão de rebeldia e agressividade que se expressa tanto na arte quanto na expressão corporal através de suas vestimentas que afrontam a moral, a sua dignidade, que extrapola no sensualismo e desvalorização da santidade do corpo e da imagem que possui. As minorias, sejam quais forem, precisam de aceitação social, precisam ser tratadas com dignidade, claro, mas precisam reconhecer isto. São pecadores como todos os demais, e é somente quando se arrependem e se voltam para Deus em santidade, em novidade de vida, através de Jesus Cristo, é que realmente poderão ser livres, porque senão continuarão indo atrás do discurso do politicamente correto, do discurso dos direitos humanos, que apenas os estão usando como instrumentos e veículos para a locupletação daqueles que os usam. Olha que coisa interessante. Antigamente era favela. Aí construiu-se pelo politicamente correto chamar de quê? Comunidade. Quer dizer que eu que moro numa cidade, eu moro num bairro, eu moro numa vizinhança, eu moro num condomínio, eu não moro em comunidade. Só quem mora em comunidade é quem mora em favela. Não pode falar favela mais. Porque agora não é politicamente correto. É contra os direitos humanos. Quem mora na favela se sente diminuído. Eu quero te perguntar, mudaram o termo, passou a ser comunidade. Melhorou a tua realidade? Melhorou a qualidade de vida de quem mora lá?
O traficante deixou de mandar nesse lugar. O miliciano deixou de ameaçar e matar. Mudou a realidade. As minorias, sejam quais forem, precisam de aceitação social. Precisam ser tratadas com dignidade, mas precisam reconhecer que são pecadores, como todos os demais, e é somente quando se arrependem e voltam para Deus em santidade, rejeitando o que é errado, rejeitando o que é pecado, dizendo não. Se eu não posso ter energia elétrica, eu vou ficar na vela e lampião. Eu cresci na vela e lampião. Eu brinquei com meu pai que chegava do trabalho, olhando para ele e o enxergando, porque tinha um lampião aceso. A minha mãe fazia o alimento que nós comíamos no fogão a lenha. A água que nós tínhamos em casa era tirada da cacimba por um balde que era jogado lá e puxado na corda. Mas nós crescemos com dignidade e a nossa vida mudou. Minhas irmãs são formadas, eu sou formado, e nenhum de nós recebeu favorecimento de político, nenhum de nós vendeu o voto. Tudo que conquistamos foi com suor, lágrimas e poucas horas de sono, porque tínhamos que estudar e trabalhar. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Lembra que eu disse que eu cheguei a me tornar um camarada bem-sucedido? 25 anos. Estava eu lá, diretor de uma empresa. 26 para 27 anos, dono de uma indústria de produtos químicos, em Parada de Lucas. Então me envaideci, esqueci de Deus. Olhei para trás e disse assim: tudo que eu tenho, eu consegui no trabalho, no meu esforço e sem ajuda de ninguém. Me tornei arrogante e vaidoso. Sabe o que Deus fez? Ah, é? Tá bom. Até aqui você me honrava. Até aqui você dizia que tudo era por minha causa. Claro, você fez a sua parte. E eu te abençoei. Mas agora, como você é o cara, você não precisa mais de mim. Eu fiquei com a minha arrogância, me sentindo o cara, na minha posição, e acabei experimentando a tragédia de perder tudo, porque eu confiei no homem, tendo dado as costas para Deus. Todas as vezes que Jesus fez milagre, praticamente todas as vezes, ele exigiu a participação do homem. Para transformar água em vinho, os homens tiveram que obedecer a ele e colocar água naquelas talhas. Então ele fez um milagre. Para Pedro andar sobre o mar, Pedro teve que obedecer Jesus, que disse: sai, Pedro, e vem. Pedro teve que colocar o pé dele para fora da murada do barco e andar. Jesus não foi lá pegar na mão dele. Jesus pegou na mão dele quando ele afundou, para então trazê-lo de volta para o barco. Quando foi ressuscitar Lázaro, Jesus disse para os homens: tirem a pedra da porta do sepulcro. Quando Jesus entra na sinagoga, tem um homem que tem uma mão mirrada. Ele diz para o homem: estende a tua mão. Aquele homem teve que vencer a vergonha, a exposição pública do seu defeito, para Jesus operar um milagre. Tem muita gente que acha que conseguiu tudo que conseguiu, porque foi isso, que foi aquilo que fez, e aquilo eu também fiz isso. E perdeu tudo. Eu quero te perguntar: cadê Ike Batista? O cara que contava uma biografia extraordinária, capa de revistas, de homens de negócios, que dizia que só ia se satisfazer quando se tornasse o homem mais rico do mundo, que se achava o cara,
que saía numa foto com um carro importado de milhões de reais na sua sala, ostentando. E aí? A palavra de Deus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 8, 32 e 34, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você é pobre, mas para você ter o que você tem porque comprou pirata? Você sai por aí ostentando aquele tênis de marca, e é um tênis que você comprou, mas você sabe que a origem desse tênis é duvidosa. Fatalmente é um tênis que foi roubado de alguém, e você comprou como uma galinha morta. Você é pobre, e a energia elétrica que você tem e a internet que você usa não é do contrato com a empresa de fornecimento? É a internet do miliciano? É a energia elétrica do gato? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É palavra de Deus. Você que está nesta realidade, você será sempre pobre, massa de manobra. E se você chegar em conquistar alguma coisa, será para você cair de lá, perdendo tudo. Não sou eu que estou te amaldiçoando, estou amaldiçoando não. Eu vivi isso. Tenho visto ao longo da minha vida muitos outros viverem isso. E a palavra de Deus se cumprindo. Aquele que esconde os seus pecados, aquele que vive como se o pecado não tivesse ali, diz o texto, nunca, é a palavra do Senhor, nunca prosperará. Você pode ganhar dinheiro, você pode se tornar empresário, você pode se tornar um cara abastado, você pode se tornar como eu me tornei, mas para perder tudo e aquilo que ter, não ser com paz, equilíbrio e satisfação. Salvação é para todos que reconhecem sua condição miserável espiritualmente e daí rendem-se à maravilhosa e restauradora graça de Jesus Cristo. E aqueles que assim o fazem podem não conquistar uma vida de príncipes e princesas aqui nessa terra. Podem não conquistar uma vida com bens materiais abastada aqui nessa terra. Mas vão ter paz, equilíbrio e satisfação, que é a garantia dada por Deus. E quando partirem dessa vida, vão viver a eternidade no reino de Deus no céu, onde nunca mais experimentarão favela, viela, falta de saneamento básico, escola com equipamento todo quebrado, tiroteio, briga de tráfico, briga de milícia, guerra civil dentro do ambiente de convivência familiar, hospitais sem equipamento, tudo destruído, superfaturado por causa da corrupção. Lá não terá nada disso. Lá será uma vida eterna, com Deus, o Pai, com gozo, com Cristo, para todo sempre. Quem você quer ser no futuro? O que você quer construir para você e para os teus? Falar sobre injustiça social é fácil. Tema fácil de ser falado. Quem é que não gosta de ouvir alguém falar
contra a injustiça social. Mas eu pergunto a você, e a injustiça pessoal? Aquela que é cometida por cada um de per si, contra Deus e contra o próximo. Você pode ser pobre e estar sofrendo a injustiça social por consequência do pecado, porque tudo aquilo que é errado, que é mal, provém do pecado. E o pecado traz as consequências que faz com que nós soframos. Então, pensa sobre isso. Você tem reclamado por viver injustiça social. Mas a pergunta que vem da parte de Deus é: e quanto à tua injustiça pessoal? Você pode dizer que você tem andado, você tem vivido pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, o Pai, que é santo, e que disse: todos pecaram e separados estão da glória de Deus? Todos têm responsabilidade pessoal para com a injustiça que cometem por não reconhecerem o sacrifício vicário de Jesus na cruz para pagar o preço de remissão dos seus pecados. Em vez de estarem vivendo sob os princípios e valores da palavra de Deus para construir dias melhores lá na frente, aceitam o suborno de Satanás para o gato light, gato net, para a roupa de marca pirata, que gera a satisfação do agora, mas amanhã torna amaldiçoado. Se você quer dias melhores têm preço, meu amado. É preciso pagar o preço que eu paguei. É preciso pagar o preço que crentes comprometidos verdadeiramente com Deus estão pagando. De honestidade, de integridade, de justiça pessoal, reconhecendo que são pecadores, se arrependendo dos seus pecados, confessando-se assim a Deus, fazendo uma aliança com Ele e começando uma nova vida. Uma vida que abandona aquele estilo de vida que desonra a Deus. Abandona esse estilo de vida de vitimização para assumir a responsabilidade das consequências do seu pecado. Se a sociedade está como está, cada um de nós de per si é responsável. Se há corruptos que foram eleitos e estão aí exercendo o poder político, eles não foram lá sozinhos. Nós os colocamos lá. Foi o meu voto, foi o teu voto. Voto que foi dado injustamente. É a injustiça pessoal. Somos nós que jogamos o papel da bala, a embalagem do refrigerante, do cachorro quente no chão, em qualquer lugar na rua. Para depois reclamarmos quando vem as chuvas e alaga tudo, a água não tem para onde escorrer. Somos nós que jogamos o lixo pela ribanceira abaixo. Somos nós que desovamos, descartamos resto de obra, sofá velho, aquilo que não interessa e não presta mais para a gente, lá na beira do rio. E depois, quando vem as chuvas, vem as enchentes, entram pelas nossas casas e destroem aquilo que nós, pobres, tivemos dificuldade para conseguir. É fácil colocar a responsabilidade em outros, mas isso é velho, isso vem desde Adão. Que quando Deus foi lá tomar satisfação dele, ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu do fruto e me tentou, e eu caí. Ou seja, se o Senhor não tivesse feito essa mulher e me dado, eu não tinha caído. A culpa é dela. Meu amado, minha amada, você quer viver dias melhores? Eu quero. Eu quero viver dias melhores nesse país. Eu quero que a minha filha de 10 anos
encontre um país melhor daqui a 10 anos. Eu quero que ela encontre melhores condições para si e para construir para os seus filhos, quando ela tiver a sua própria família. Mas nada disso será possível, nada será melhor se eu e você não primeiro reconhecermos que somos pecadores, nos arrependermos de vivermos sob esses pecados e passarmos a viver numa aliança com Deus, em Cristo Jesus, tendo Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Se não for assim, você pode continuar satisfazendo os impulsos da tua carne, que te levam para a satisfação momentânea de prazeres sexuais ou outros, e a tua realidade de vida não mudará. A verdade piorará. Porque, como disse a palavra de Deus, aquele que esconde as suas transgressões, aquele que não reconhece, aquele que não confessa e deixa, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você quer dias melhores para você, se você quer um futuro abençoado por Deus, então é preciso reconheça que você é pecador. Pare de dar ouvidos a esses discursos bonitos, filosóficos, sociológicos, políticos, dos formadores de opinião da grande mídia, dos políticos de plantão, dos artistas que nunca experimentaram ter que tomar como café da manhã um café puro, com pouco açúcar e um pão duro. Nunca experimentaram. Não sabem o que é carestia, pobreza. Nunca souberam. Coloque a tua vida e os teus ouvidos voltados para ouvir a palavra de Deus. Busque a Deus. Reconheça que é pecador. Confesse-se assim a Ele. Peça perdão. Assuma com Deus a aliança de ter uma vida diferente daqui para frente, pautada pelos princípios e valores da palavra de Deus que você vai passar a ler e estudar. Receba Jesus como único, eterno, suficiente Salvador da tua vida, para teu nome ser escrito no livro da vida e quando você morrer, você ir para o céu. E enquanto vivendo aqui, tua vida será diferente, uma vida com paz, uma vida com equilíbrio, uma vida com satisfação, apesar de tudo que está acontecendo ao redor. Com segurança na alma. Se você viver sob e sobre a palavra de Deus.